Você que está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Eu quero ler com você o versículo de número 21. Êxodo 20. Eu quero ler com você o versículo 21. Êxodo 20, versículo 21, a palavra diz: o povo estava longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Eu vou ler com você mais uma vez. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura aonde Deus estava. A palavra que eu quero liberar para o seu coração aqui nessa noite, onde o tema dessa conferência é sobre sermos incendiados. Quando nós vamos entender de Deus através do Espírito Santo sobre sermos incendiados, nós vamos entender que não basta nós sermos cristãos de fé, de coração, mas principalmente é necessário nós sermos inteiramente possuídos e apaixonados por Cristo. Nós vamos entender em Deus que é sobre nós sermos de fato apaixonados pelo seu amor, pela sua graça, nós sermos inflamados pelo seu poder. Eu quero junto com você, através daqui dessa noite, entender com você que não basta nós sermos religiosos, nós temos que ser também espirituais. Uma coisa que eu quero entender com você aqui é que você ser incendiado é você ter sobre a sua vida, você ter em você. Porque 1 Coríntios 6 fala, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é morada do Espírito Santo, você é morada de Deus. Então você ser incendiado é você ter sobre a sua vida, em você, o fogo do Espírito Santo. E o fogo do Espírito Santo, o fogo em nós, nada mais é do que a evidência, a revelação, o sinal de que a presença de Deus habita em nós. Eu e você, nós precisamos entender que a Bíblia, ela relata para mim e para você, que Moisés, no episódio da sarça ardente, Moisés, quando ele se achegou próximo da sarça, uma voz do meio da sarça chamou Moisés, Moisés. Só que interessante que a palavra, ela relata para mim e para você exatamente desse jeito. Do meio da sarça, Deus chamou a Moisés. Sobre a sarça tinha um fogo, que a sarça ela não era consumida. A sarça ela tinha um fogo que não se acabava. Só que um detalhe que a Bíblia nos traz é que do meio da sarça, Deus falou com Moisés. A sarça tinha o fogo, mas no meio da sarça tinha a presença de Deus. O fogo, ele é o sinal da revelação de Deus que existe em sua vida. E uma coisa que você precisa entender, se existe fogo, tem presença. Se não tem fogo, não tem presença. Do meio da sarça, Deus chamou Moisés. O fogo nada mais é do que o reflexo da presença de Deus naquela sarça. E o fogo que você possui sobre a sua vida nada mais é do que o reflexo da presença de Deus que habita dentro de você. Irmão, ser incendiado por Cristo é mais do que você ser um mero frequentador de igreja, você ser um mero frequentador de cultos, eventos e programações da igreja ao qual você congrega. É você ser cristão, mas é ter Cristo. Porque tem muitas pessoas que são cristãos, mas não têm Cristo.
professam a fé no cristianismo, mas não têm Cristo. Frequentam os cultos, frequentam as reuniões, frequentam os eventos, as programações da sua igreja, cumprem os paradigmas, cumprem os protocolos, mas não tem Cristo. Ser incendiado, você ter o fogo do Espírito Santo em sua vida, é a revelação e o sinal que a presença de Deus de fato habita em você. Só que, irmão, não basta você ser um frequentador. Não basta você estar somente numa conferência. Não basta você estar nos cultos. Não basta você professar a sua fé. Não basta você dizer que você é cristão. Não basta você colocar frases em seu Instagram, no seu story, o quanto você ama Cristo, o quanto você ama Ele acima de todas as coisas. Não, isso não basta. Mais do que você ser apenas um cristão, você precisa ter Cristo em sua vida. Gostaria que você olhasse para aquele irmão que está do seu lado e falasse para ele: irmão, mais do que você estar na igreja, mais do que você professar a sua fé, você precisa ter Cristo habitando em você. Irmão, não basta você dizer que você é templo do Espírito Santo de Deus, se esse templo está vazio. Não basta você dizer que você é morada do Espírito Santo, se não tem habitação. Não basta você dizer que você é um local de habitação do Espírito Santo, se não tem a presença dele. Porque, irmão, o religioso, ele segue os padrões, ele segue as regras, mas não tem Cristo. Quando você pega para estudar a palavra, você pega para estudar sobre os fariseus, eles tinham a palavra na ponta da língua, eles tinham a lei na ponta da língua, eles carregavam a lei debaixo do braço, eles cumpriam todos os protocolos, eles cumpriam todos os padrões, mas eles perseguiam a Cristo. Eles tinham na ponta da língua a lei, eles tinham na ponta da língua a palavra, mas eles não viviam a palavra. Não basta ser templo e não ser habitado pelo Espírito Santo. Não basta ser um local de morada de Deus se você não tem a presença dele em sua vida. Não basta ser um altar, não basta ter o sacrifício se não tem fogo. Irmão, o povo hebreu aqui neste texto, Êxodo capítulo de número 20, eles estavam sendo chamados por Deus para subir ao monte. Deus chegou para Moisés no capítulo de número 19, falou: Moisés, diga ao povo que lavem as suas vestes, que ao terceiro dia eu vou descer com a minha presença no monte e eu quero ter um encontro com eles. Irmão, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu tirei vocês da terra da escravidão do Egito para trazer vocês junto a mim. Eu tirei vocês da terra do Egito, da escravidão do Egito, da dor, do sofrimento, da lama, da vergonha. Eu tirei vocês desse lugar para trazer vocês para a minha presença. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, vocês são nação santa. Vocês são um sacerdócio real. Eu chamei vocês, eu escolhi vocês, mas eu quero o povo na minha presença. Irmão, entenda uma coisa. O grande principal motivo que Deus tirou aquele povo do Egito não era a terra prometida. A terra prometida era a consequência. Deus tirou aquele povo do Egito para trazê-los para a sua presença. Irmão, Deus convida o povo, fala: Moisés, peça ao povo que lavem as suas vestes. Peça ao povo que se preparem. Ao terceiro dia eu vou descer com a minha presença neste lugar. Irmão, Deus os chamou. Deus os convidou aqui neste momento. Deus não queria mais falar com o povo através de um intermediador. Até este momento da história, Deus tinha Moisés como o intermediador entre ele e o povo. Deus falava com Moisés e Moisés passava o recado para o povo. Deus falava com Moisés, Moisés passava o recado para a congregação. O povo queria falar alguma coisa para Deus, Moisés fale para Deus.
Existia um intermediador entre Deus e o povo, e Deus não queria mais isso. Deus queria um contato, um relacionamento direto com o povo. Eu não quero mais um intermediador, não, vocês não foram chamados para isso. Eu quero ter contato direto com vocês. Eu quero ter um relacionamento direto com o meu povo. Ei, vocês são uma nação de sacerdote. Sacerdote eram aqueles escolhidos, os únicos escolhidos para entrarem na sala da presença de Deus. Os sacerdotes eram os únicos que podiam entrar no Santíssimo Lugar. Eram os únicos que, de uma certa forma, poderiam se aproximar de, podemos dizer, uma pequena amostra do que era a presença de Deus. E Deus olha para aquele povo e fala: Moisés, vocês são sacerdotes. Vocês são uma nação de sacerdócio real. Vocês foram feitos, vocês foram criados, vocês foram projetados para estar na minha presença. Moisés, diga ao povo que eu quero eles na minha presença. Só que, irmão, sabe o que acontece? O povo olhou para Moisés e falou: Moisés, suba você em nosso lugar. Fale você com Deus. Nós não queremos que Ele fale conosco. A palavra relata para mim e para você no versículo 18, que começou de cima do monte, trovões, relâmpagos, uma nuvem escura desceu sobre aquele lugar, o povo ficou com medo. Moisés olhou para o povo e falou: ei, não tenham medo, tenham temor. Então o povo olhou para Moisés e falou: Moisés, suba você em nosso lugar, porque nós vamos ficar aonde nós estamos. A palavra mostra para mim e para você no versículo 21. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura, onde Deus estava. Sabe o que nós entendemos e aprendemos aqui? Aquele povo era satisfeito demais com a provisão diária. Aquele povo já tinha presenciado Deus abrir o mar vermelho. Aquele povo já tinha presenciado Deus mandar uma coluna de fogo. Aquele povo já tinha presenciado o maná que descia do céu. Aquele povo já tinha presenciado de uma pedra sair água para eles. Aquele povo já tinha presenciado o cuidado de Deus para com eles. Só que, irmão, o povo estava satisfeito com a provisão diária. O povo estava satisfeito em ouvir falar de Deus. Eles estavam satisfeitos em ter Moisés como seu intermediador. Aquele povo não tinha fome em conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Irmão, nós vamos aprender aqui nessa palavra que quantos não estão assim dentro da igreja? Estão satisfeitos em ouvir falar de quem Deus é, mas não têm fome em conhecê-lo de perto. Muitos dentro da igreja apenas ouvem falar de quem Deus é, mas não conhecem de fato quem Deus é. Mateus, Bárbara, conheço Mateus pouco, alguns contatos. Bárbara, você poderia falar para mim uma qualidade do Mateus? Fiel. Você poderia falar para mim um gosto dele? Um gosto, algo que ele gosta? Futebol, ok. Mateus é fiel, gosta de futebol. Vamos lá, um defeito dele. Pega leve, pega leve. Pega leve. A esposa vai falar que ele é perfeito, não vai encontrar defeito. Teimoso, tá bom, vamos lá. Mateus é fiel, gosta de futebol e é teimoso. Tá ok? Então vocês ouviram aqui. O Mateus, ele é fiel, gosta de futebol e é teimoso. Só que aqui eu tenho certeza que a maioria não conhece o Mateus de fato. Nunca sentou para conversar com ele. Nunca teve um relacionamento com ele de chegar, conversar, criar um vínculo de amizade. O que vocês sabem do Mateus aqui é o que vocês ouviram falar. O que vocês sabem sobre ele é o que vocês estão ouvindo eu falar. Sabe o que acontece dentro da igreja, irmão?
Tem muita gente que sabe sobre Deus porque ouve falar, mas não conhece Ele de fato. Tem muita gente que está dentro da igreja, ouve falar de Deus, ouviu falar das maravilhas que Deus faz, ouviu falar sobre quem Ele é, mas não tem um relacionamento íntimo suficiente para conhecer a Deus de perto. Irmão, entenda uma coisa. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa que ela é morna e uma pessoa que tem sobre a sua vida o fogo do Espírito Santo? É que a pessoa que ela é morna, ela está satisfeita em apenas saber quem Deus é. Ela está satisfeita em saber que Deus cura paralíticos. Ela está satisfeita em saber que Deus cura cegos. Ela está satisfeita em saber o que Deus pode operar. Ela está satisfeita em saber de avivamentos anteriores que já aconteceram, como muitos dizem, da Rua Azusa. Muitos estão satisfeitos em apenas ouvir e contar histórias sobre Deus. Esse é o morno. O morno está satisfeito e limitado apenas ao que ele ouve falar de Deus. Mas aquele que tem o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida, ele deseja mais do que saber de Deus. Ele deseja mais do que apenas ouvir de Deus. Ele deseja saber quem Deus é. Ele deseja saber onde Deus está. Irmão, entenda uma coisa, a pessoa morna, ela está satisfeita com as verdades de Deus, ela está satisfeita em saber aonde Deus esteve, aonde Deus operou, aonde Deus fez. Mas aquele que tem o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida, ele não, eu quero que Deus faça em minha vida, eu quero que Deus faça na minha igreja, eu quero conhecer mais dele, eu quero saber mais da tua presença. Irmão, o morno, ele fica feliz e satisfeito em saber aonde Deus esteve. Mas o incendiado, aquele que tem o fogo do Espírito Santo, ele quer mais do que estudar sobre as verdades de Deus. Ele quer ou deseja conhecer Deus de perto. Porque uma coisa, irmão, é você conhecer alguém sobre o que você ouve falar. Outra coisa é você ter contato com a pessoa. Uma coisa é você conhecer alguém por aquilo que os outros falam. Uma coisa é você conhecer a pessoa de perto e conversar com ela. Irmão, há muito mais de Deus disponível para a nossa geração. Há muito mais de Deus disponível para a igreja, mais do que aquilo que nós sabemos ou imaginamos. Irmão, há muito mais de Deus disponível, mais do que aquilo que você pensa. Só que às vezes, vamos ser sinceros uns com os outros aqui. Nós ficamos satisfeitos demais com a maneira como nós estamos vivendo. Nós ficamos satisfeitos demais com aquilo que nós temos vivido. Nós somos satisfeitos em vir à igreja. Nós somos satisfeitos em participar dos cultos. Nós somos satisfeitos em ter a nossa vida cristã. Nós somos satisfeitos com aquilo que nós temos. Mas, irmão, Deus, ele é uma fonte inesgotável. E a partir do momento que você entender que Deus, ele é uma fonte inesgotável, você sempre vai desejar mais de Deus. Irmão, a nossa geração tem se tornado satisfeita em ser meros frequentadores de cultos. A nossa geração, ela tem se tornado muito satisfeita em ser boas pessoas, em fazer boas ações. A nossa geração tem se tornado satisfeita em participar das reuniões. A nossa geração tem se tornado muito satisfeita, e esse é o perigo. É isso exatamente que o diabo quer que aconteça com a igreja. Estarmos satisfeitos. Porque quem está satisfeito não deseja mais. Quem está satisfeito não pede mais. Quem está satisfeito, quem já está satisfeito com aquilo que tem, uma das grandes características é se tornar acomodado. Se acomoda. O que eu tenho é o suficiente. O que eu vivo é o suficiente. E eu não estou falando de bem material. Eu não estou falando de dinheiro.
Eu não estou falando de carro. Eu não estou falando de casa. Eu estou falando assim, mais de Deus. A nossa geração tem se tornado ou estado satisfeita com aquilo que ela tem visto. Irmão, fala para mim, qual foi a última vez que você viu um paralítico andando? Qual foi a última vez que você viu um cego sendo curado? Qual foi a última vez que você viu um agir extraordinário de Deus no meio da igreja? E quando eu falo igreja, é um contexto geral. Não é placa, não é denominação. Qual foi a última vez que você ouviu falar de um movimento, de um tempo, onde a igreja abre o culto, não tem hora para acabar porque as pessoas não querem ir embora? Irmão, hoje já começa o culto, as pessoas já passou 1h30 de culto, as pessoas começam a olhar o relógio impacientes porque querem ir embora. Se o seu pastor fala para você, vem para a igreja, eu preciso de 1 hora do seu tempo para você me ajudar em oração, é um sacrifício. Se o seu pastor pede para você, vem para a igreja 1 hora, eu preciso de 1 hora do seu dia para me ajudar em oração, para você é cansativo. Se o seu líder pede para você cumprir a escala 3 vezes na semana, para você é cansativo. Para muitos a igreja tem se tornado cansativa, tem sido um peso. Sabe por quê? Porque estão satisfeitos. O diabo, ele tem trabalhado justamente dessa forma. Para tornar a igreja satisfeita com o que ela tem visto. Para tornar a igreja satisfeita com aquilo que ela tem vivido. Mas, irmão, Deus é uma fonte inesgotável. E quando você entende que Ele é uma fonte inesgotável, você sempre vai desejar mais de Deus. Você não vai parar até alcançá-lo. Você não vai parar até conhecê-lo, quem Ele é. Irmão, nós nos orgulhamos em falar de avivamentos passados. Nós falamos com muito entusiasmo o que Deus fez. Nós falamos com muita alegria de onde Ele esteve. Mas vamos ser sinceros, nós temos muito pouco para falar sobre o que Ele está fazendo em nosso meio. E não, irmão, isso não é culpa de Deus. Isso não é porque Deus parou de agir, é porque a igreja parou de ser incendiada. Isso não é porque Deus parou de agir, não, irmão, é porque a igreja parou de desejá-lo com toda a sua força. Irmão, quando você olha para Atos capítulo de número 2, o dia de Pentecostes, que tantos falam com muita alegria, olha, em Atos capítulo de número 2, no início da igreja primitiva, 120 pessoas estavam dentro daquela casa e foram tomadas pelo poder, começaram a orar em línguas e muitos abrem os seus cultos falando sobre o que aconteceu em Atos 2. Só que, irmão, quando você pega um pouquinho mais para trás, você pega em Lucas, Jesus desce e fala para 500 pessoas, ei, eu vou descer com o meu poder, permaneçam em Jerusalém, não saiam da casa. 10 dias depois, Atos capítulo de número 2, a Bíblia fala que a casa foi tomada por um poder, a casa se encheu de fumaça. E as 120 pessoas que estavam dentro da casa foram tomadas pelo poder de Deus. Dali começou a igreja primitiva e daquelas 120 pessoas, mais de 3.500 pessoas se converteram numa pregação. Cegos começaram a enxergar, paralíticos começaram a andar, mas tudo pelo poder de Deus. Mas entenda uma coisa. Quando Jesus desceu e falou para os seus, ei, permaneçam em Jerusalém porque eu vou descer com o meu poder. A Bíblia relata que tinha mais ou menos em torno de 500 pessoas. Mas 10 dias depois, em Atos capítulo de número 2, a Bíblia fala que tinha 120. Aonde foram parar os 380? 380 foram embora, 120 permaneceram. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmão? Os 120 permaneceram por 10 dias mais ou menos, ou pode ter sido mais. Mas eles colocaram em seus corações, eu não saio daqui enquanto Jesus não manifestar o seu poder. Eu não arredo o pé, eu não saio da presença, eu não saio deste lugar enquanto Ele não cumprir a sua palavra. Irmão, Jesus não olhou para aquelas pessoas e falou, olha, em 10 dias eu vou manifestar o meu poder. Não, Ele só falou uma coisa,
permaneça. 380 foram embora, 120 permaneceram. Posso pedir uma coisa para você aqui? Enquanto muitos decidem ir embora, enquanto muitos estão satisfeitos com o que estão vivendo, decida você permanecer. Decida você fazer parte daqueles que não arredam o pé da presença de Deus. Irmão, ouvir falar sobre Deus não significa que você o conhece. Ouvir falar sobre quem Deus é não significa que você sabe de fato quem Deus é. Você pode entrar dentro de uma igreja, você pode escutar o pregador falar com você, você pode escutar o pregador trazer uma pregação extraordinária para a sua vida, mas ainda assim você não saber quem Deus é. Irmão, o povo, eles tinham Moisés como seu intermediador. Eles ouviam falar de Deus, eles ouviam falar daquilo que Deus era, porque tinha um intermediador, tinha quem falasse para eles. Mas chegou um momento que Deus falou: chega, Moisés, eu quero ter um contato direto com eles. Eu não quero que eles apenas ouçam falar sobre mim. Eu não quero que eles apenas ouçam falar sobre a minha presença. Eu quero que eles tenham um encontro com a minha presença. Irmão, você pode ter ouvido falar sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele faz. Mas você pode não o conhecer de fato e não ter intimidade com Ele. O povo se recusou a subir ao monte. Eles se recusaram a ter um encontro com a presença de Deus. E quando o povo olhou para Moisés e falou: Moisés, fale você por nós. Nós não queremos que ele fale conosco. É como se o povo estivesse dizendo: nós não queremos ter relacionamento com ele. Nós não queremos ter contato com ele. Mas sabe por que eles não queriam? Eles estavam satisfeitos demais com aquilo que eles estavam vivendo. Eles estavam satisfeitos demais com o maná que descia do céu. Eles estavam satisfeitos demais com aquilo que eles tinham visto. Mas, irmão, Deus queria algo a mais e eles não tinham fome pela presença de Deus. E eles não subiram ao monte porque eles não estavam dispostos a ter um relacionamento íntimo com Ele. E para que eles tivessem um relacionamento íntimo com Deus, entenda isso, algumas coisas precisavam ser deixadas para trás. Quando eles fossem subir ao monte, algumas coisas tinham que ficar no pé do monte. Quando você está disposto, irmão, a entrar na presença de Deus, quando você está disposto a ter a presença de Deus em sua vida, ser a habitação do Espírito Santo, algumas coisas precisam ser deixadas para trás na sua vida. Não é possível você dizer que você tem a presença do Espírito Santo, mas se você ainda não abriu mão do seu eu. Não é possível você dizer que você tem a presença do Espírito Santo, que você tem Cristo em sua vida, se você ainda não abriu mão das suas vontades. Irmão, não adianta você dizer para mim que você ama Deus acima de todas as coisas, se na primeira oportunidade você coloca todas as coisas acima de Deus. Porque, irmão, o amor ele não vem pelas palavras, ele vem pela atitude. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Como o Senhor pode me perguntar uma coisa dessas? Pedro, tu me amas? Claro, Jesus, eu te amo. Só que Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, você vai me negar. Na primeira oportunidade que Pedro teve, Pedro negou a Jesus. Porque o amor não vem pelas palavras. O amor ele veio pela atitude. O único que permaneceu com Jesus no momento mais crucial da sua história, o único que permaneceu aos pés de Jesus foi João, o apóstolo do amor. Porque o amor vem pela atitude. E não adianta você dizer para mim, irmão, que você ama Deus acima de todas as coisas, se na primeira oportunidade você coloca todas as coisas acima de Deus. Aquele povo não queria subir no monte porque eles não estavam dispostos a abandonar o Egito que havia dentro de seus corações. Porque para você ter um relacionamento de intimidade com Deus, para você subir na montanha de Deus, algumas coisas e algumas decisões precisam ser feitas na sua vida. E quantos não estão assim dentro da igreja, irmão? Quantos não se encontram desse jeito?
se afastam da montanha de Deus, assim como eles fizeram, a palavra diz para mim que o povo estava de longe. Eles preferiram se afastar, eles preferiram ficar longe de Deus, longe da presença dele, porque não estavam dispostos a lavar as suas vestes, não estavam dispostos a abrir mão daquilo que existia dentro de seus corações, porque eles sabiam que se eles decidissem subir no monte da presença de Deus, alguma coisa teria que ser mudada em suas vidas. Irmão, um relacionamento com Deus, ele vai exigir duas coisas de você: compromisso e mudança. Um relacionamento com Deus, ele vai exigir duas coisas de você: compromisso, porque Deus se relaciona com aquele que está disposto a ter um compromisso. Deus não se envolve, Deus não se relaciona com descompromissado. Deus quer em sua presença pessoas que têm compromisso. Deus se relaciona com aqueles que estão dispostos a colocar uma aliança, porque a aliança de Deus é inquebrável. Irmão, não é possível você ter a presença de Deus em sua vida e você permanecer do mesmo jeito. Quando você pega para estudar a vida de um sumo sacerdote, quando ele ia uma vez ao ano para entrar no Santíssimo Lugar, o local da presença de Deus, quando você pega para estudar, ele passava por um sério preparatório. Era um ano se preparando para entrar no Santíssimo Lugar. Era um ano se preparando para aquele momento único na sua vida. O sumo sacerdote, os judeus, eles tinham tanto cuidado, eles levam isso tão a sério. Eles levavam isso tão a sério, eles eram tão cautelosos que os judeus, nós vamos entender que eles não permitiam que o sumo sacerdote dormisse na noite que antecedia a sua ida ao Santíssimo Lugar. Eles faziam o sumo sacerdote ficar a noite inteira acordado, lendo a lei, para que ele não corresse riscos de se contaminar em sonhos. Quando o sumo sacerdote chegava no Santíssimo Lugar, ele tinha que trocar as suas vestes. As suas vestes não podiam ter um pingo de suor para entrar na presença de Deus. Quando você pega para entender o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santíssimo Lugar, ele amarrava um sino sobre o seu pescoço e uma corda sobre os seus pés. Somente o sumo sacerdote poderia passar pelo véu. E então, o sumo sacerdote, enquanto ele orava, enquanto ele falava com Deus, ele estava balançando. E enquanto ele estivesse balançando, o sininho fazia barulho. Mas a partir do momento que o sininho parasse de balançar, é sinal que o sumo sacerdote havia sido fulminado dentro do Santíssimo Lugar. E então os que estavam do lado de fora puxavam o corpo do sumo sacerdote pela corda. Entenda a seriedade que era estar na presença de Deus. O sumo sacerdote, antes dele entrar no Santíssimo Lugar, ele pegava o bode do sacrifício, ele pegava o sangue do bode do sacrifício, o sacrifício que ele oferecia, ele passava sobre os lóbulos das suas orelhas, e ele passava sobre os polegares das suas mãos e dos seus pés. Porque quando o sumo sacerdote, ele chegava no Santíssimo Lugar, quando ele passava esse sangue do sacrifício, o sangue do animal morto, é como se ele estivesse passando ou simbolizando, era um símbolo para ele simbolicamente, passando como alguém que estava assumindo a aparência de alguém que está morto. Para que ele pudesse se aproximar da presença de Deus, ele tinha que assumir a aparência de alguém que estava morto. Era onde ele passava o sangue do bode do sacrifício. Irmão, entenda uma coisa. É como se esse sinal para Deus fosse para que ele pudesse se aproximar do seu povo por um instante, sem que o povo fosse fulminado. Era como se um sinal para Deus, que ele poderia por um instante se aproximar com a sua presença. Irmão,
Deus, ele não poderia se aproximar tão de perto da carne vivente, porque a carne, ela cheira ao mundo. E Deus não se aproxima daqueles que têm cheiro ao mundo. Deus não se aproxima daqueles que cheiram as coisas do mundo. Irmão, é por isso que você precisa aprender. Para Deus se aproximar com a sua presença, era necessário que a carne dele, a carne do sacerdote, estivesse morta. Era como se Deus estivesse falando: olha, eu quero me aproximar, eu vou, mas tome cuidado quando eu chegar mais perto, porque tenha certeza de uma coisa, de que tudo em sua vida esteja morto. Irmão, o sumo sacerdote, quando ele saía da sua casa, ele não tinha certeza se ele voltaria, porque por um momento do caminho ele poderia ter cometido um descuido. Irmão, e a morte para nós no Novo Testamento nada mais é do que arrependimento e quebrantamento. Para que Deus se aproxime de você, precisa ter arrependimento. Para que Deus se aproxime de você, precisa ter um quebrantamento. Batismo significa morrer para a velha vida e nascer em uma nova vida com Cristo. Gálatas 2, versículo de número 20, apóstolo Paulo fala: já estou crucificado. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Irmão, para que Cristo viva em você, para que Cristo habite em você, o seu eu precisa estar crucificado. O seu eu precisa estar morto. As suas vontades, os seus desejos, o seu orgulho precisa estar morto para que Cristo habite em você. Pregador Tommy Tinney disse: é preciso morrer para realmente vê-lo. E tudo o que eu posso dizer é: este é um bom dia para se morrer. Irmão, para que Cristo se aproxime de você, para que você seja habitado pelo fogo, pelo poder do Espírito Santo, o seu eu precisa estar crucificado. Porque quanto mais eu decido morrer para mim mesmo, mais Deus se aproxima de mim com a sua presença. Uma vida de propósito, uma vida em Cristo, irmão, entenda uma coisa: ela não vai te custar algumas coisas, ela vai te custar tudo. É por isso que viver uma vida em Cristo, viver os propósitos de Deus, não são todos que vão aceitar. Porque não é todo mundo que está preparado para abandonar as suas próprias vontades. Não é todo mundo que está preparado para sacrificar o seu próprio eu para viver uma vida em Cristo. Não é todo mundo que vai passar pela porta estreita, porque não é todo mundo que está disposto a abandonar e deixar as suas bagagens e passar pela porta estreita. Por isso que não é todo mundo que será salvo, porque não é todo mundo que está disposto a abrir mão da sua vida, abrir mão da sua vida terrena, morrer para o mundo, para viver uma vida eterna em Cristo Jesus. Irmão, viver o propósito de Deus, viver os planos de Deus e ter uma vida em Cristo não vai te custar algumas coisas, ela vai te custar tudo. É por isso que uma vida em Cristo ela é uma escolha. Uma vida em Deus ela é uma escolha. Você viver para Cristo, viver por Cristo não é uma obrigação, irmão. Se em algum momento da sua vida você ouviu alguém falando ou pregando que isso é uma obrigação, então ele mentiu para você. Uma vida em Cristo ela é uma escolha. Jesus mesmo fala: aquele que quiser, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me segue. Aquele que quiser. Aquele que quiser, sobe ao monte. Aquele que quiser, tem um encontro com a minha presença. Aquele que quiser, eu farei morada em você. Aquele que quiser, eu vou habitar com a minha presença. Mas para isso, tenha certeza de uma coisa: que o seu eu está crucificado. Irmão, este povo, eles preferiram um relacionamento à distância. Eles preferiram ficar de longe
do que se aproximar da presença de Deus. Eles preferiram ficar de longe do que chegar perto da presença de Deus. Eu já estou caminhando para o final. Eles preferiram se relacionar a Deus à distância. Moisés, pode ir em nosso lugar. Moisés, pode subir em nosso lugar. Nós vamos ficar aqui de onde nós estamos. Quantos não estão assim dentro da igreja, irmão? Estão dentro da igreja, mas estão distantes de Deus. Estão dentro da igreja, mas estão distantes da presença do Senhor. Têm se relacionado a Deus, com Deus à distância. Quantos não estão dentro da igreja, irmão, há tantos anos, mas têm se relacionado à distância com Deus? Irmão, Deus está procurando por pessoas que estão cansadas de apenas conhecer coisas sobre Ele. Ele está procurando por pessoas que de fato querem conhecer a Ele. Sabe qual é a diferença entre o povo e Moisés? Sabe qual é a diferença entre eles? O povo decidiu permanecer de longe. A palavra diz que Moisés foi aonde Deus estava. Eu vou repetir para você mais uma vez. Sabe qual é a diferença entre o povo e Moisés? O povo preferiu ficar de longe. Moisés foi aonde Deus estava. O povo estava satisfeito em se relacionar à distância com Deus e somente ouvir falar dele. Moisés, ele queria mais do que isso. Moisés, quando ele subiu no monte, a palavra diz para mim e para você que ele disse para Deus: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero conhecer mais do Senhor. Irmão, o satisfeito, o morno, ele permanece aonde ele está, do jeito que ele está e como ele está. Mas aquele que tem sede, aquele que tem o fogo do Espírito Santo de Deus em sua vida, ele vai de encontro ao Senhor, ele vai aonde o Senhor está. Irmão, ele quer mais do que saber o que Deus fez, aonde Deus esteve. Ele quer saber de Deus agora. O satisfeito, ele permanece como ele está, ele vive como ele está vivendo, e assim a sua vida segue. Mas aquele que não está satisfeito somente com aquilo que ele tem, aquele que quer mais de Deus, aquele que deseja mais de Deus, aquele que deseja conhecer mais de Deus, ele vai ser como Moisés. Moisés foi onde Deus estava. Irmão, o pé do monte, ele foi uma transição para o povo. Deus estava cansado de ter o intermediador entre eles. Deus queria um novo nível. Deus queria algo novo para aquele povo. Deus queria ter um contato, um acesso direto para eles. Ei, vocês são o meu sacerdócio. Vocês são uma nação de sacerdotes. E é hora de crescer. É hora de mudar isso. Irmão, nós temos duas escolhas. Nós podemos fazer duas escolhas com aquilo que nós estamos ouvindo nessa palavra. Crescer em um relacionamento com Ele, independente do que isso vai custar. Ou então, nós voltamos para nossas casas hoje e permanecemos do jeito que nós estamos. Hoje Deus te trouxe aqui neste lugar para você fazer duas escolhas. Crescer, decidir entrar em um novo nível de relacionamento com Ele, decidir crescer em sua presença, mas independente do que isso vai te custar. Ou então você volta para sua casa hoje, segue a sua vida e está tudo bem. Irmão, o povo tinha a intenção. Moisés, ele tinha o desejo. A intenção nada mais é do que a ideia. A intenção nada mais é do que a pretensão. Moisés, ele tinha o desejo. O desejo é a atitude. O povo, ele tinha a intenção. Eu tenho a intenção de subir. Eu tenho a intenção de conhecer a Deus. Quantos dentro da igreja não têm a intenção? Eu tenho a intenção de orar mais. Eu tenho a intenção de me relacionar mais com Deus. Eu tenho a intenção de ler mais a Bíblia. Eu tenho a intenção de ser mais ativo na obra do Senhor. Eu tenho a intenção de mudar de vida. Mas quantos não saem da zona da intenção? Permanecem na zona da intenção sempre. Porque a intenção é a ideia. Agora, quem tem desejo, quem tem fome,
tem atitude, irmão. É por isso que Moisés, ele tinha o desejo, porque Moisés foi aonde Deus estava, ele teve atitude, ele teve um comportamento, ele foi onde Deus estava. Não, o povo permaneceu onde eles estavam, porque era a intenção. Moisés tinha o desejo. Irmão, quem já não ouviu essa frase? De boas intenções, o inferno está cheio. Quantos irmãos que foram para o inferno não tinham a intenção em seus corações de se relacionar mais com Deus, de sair do mundo, de mudar de vida? Tinham a intenção, mas não tiveram o desejo e a atitude. E hoje Deus trouxe você aqui nessa noite, Deus trouxe você aqui nessa conferência, que eu vou ser sincero para vocês. Foram 2 semanas exaustivas, intensas, aonde a sensação que parecia que estava dentro de uma lata sendo espremido. Uma batalha espiritual terrível nessas 2 últimas semanas. O diabo, ele lutou a todo custo para que essa conferência não acontecesse. Porque ele não queria que você estivesse aqui e ouvisse Deus falando para você: ei, saia da zona da intenção. Saia da onde você está, vamos mudar essa vida, vamos mudar de atitude, vamos trocar esse comportamento, vamos mudar de mentalidade. É chegada a hora de um novo nível. Chega de ser uma igreja morna, chega de ser uma geração morna, chega de ser um povo acomodado. É necessário, é tempo de desejar mais de Deus. Será que você pode olhar para aquele irmão que está do seu lado, ser profeta na vida dele e falar: irmão, deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Você não tem noção, você não tem ideia do que Jesus, do que o céu tem preparado para a tua história. Irmão, ser incendiado é você desejar a Deus a todo custo. E sabe por que a chama de muitos se apagou? Sabe por que as chamas de muitos se esfriou? É porque para você manter o fogo aceso, tem que ter lenha. Quando você pega para ler Levíticos, capítulo de número 6, versículos 12 e 13, Deus fala para o sacerdote, é uma ordem, que toda manhã o sacerdote traria lenha nova sobre o altar. Porque era uma ordem de Deus. Porque a chama deve se manter acesa. O fogo não se apagará. Então toda manhã o sacerdote tinha que trazer lenha nova sobre o altar para que a chama não se apagasse. Escuta isso. É sua responsabilidade manter a chama do Senhor acesa em seu coração. É sua responsabilidade manter o fogo do Senhor aceso sobre o altar. Segunda coisa, irmão, não é possível você ter o fogo do Senhor em sua vida e você permanecer da mesma maneira. Sabe por quê? Moisés, quando ele se encontrou com a sarça ardente em cima do monte, quando Deus chamou Moisés perto da sarça, Moisés, ele entrou no cenário como um fugitivo e como um assassino. Só que Moisés, quando ele saiu da presença da sarça, ele saiu como um enviado de Deus. Eu vou repetir para você mais uma vez. Moisés, quando ele chegou e entrou na cena, quando ele teve o contato com a sarça, com a presença de Deus, Moisés, ele entrou como um assassino e um fugitivo. 40 anos fugindo no deserto. Mas quando ele saiu da cena, depois que ele havia falado com Deus, depois que ele havia tido contato com a presença, com o fogo de Deus, Moisés saiu como enviado de Deus, aquele que iria libertar o povo do Egito, da terra da escravidão. Irmão, pega isso. Não é possível você ter o fogo de Deus, você ter contato com a presença de Deus e permanecer do mesmo jeito. Sabe por quê, irmão? Muitos se tornaram mornos porque abandonaram as suas responsabilidades. Se tornaram acomodados, se tornaram satisfeitos com aquilo que eles têm. Só que a ordem do Senhor era fogo novo, lenha nova, todas as manhãs. É por isso que você aprende, irmão, que Deus, ele é uma fonte inesgotável. Deus sempre tem algo novo para nossas vidas.
Toda manhã lenha nova, toda manhã algo novo preparado para você. Mas para isso você precisa honrar com a sua responsabilidade. Irmão, muitos abandonaram a sua responsabilidade. Pararam de colocar lenha sobre o altar. E tudo o que restou, sabe o que é na vida de muitas pessoas? Fumaça de um fogo que um dia existiu sobre as suas vidas. E sabe o engraçado? Eu estava dirigindo esses dias, e quando o Espírito Santo ele ministra já a palavra ao meu coração, eu vou, durante a semana, seja eu estou de frente para o computador ou eu estou dentro do carro, o Espírito Santo ele começa a trabalhar ela em meu coração. Enquanto eu estava dirigindo esses dias, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: Mateus, nem sempre o lugar que tem fumaça é a evidência que existe fogo. Nem sempre o lugar que tem fumaça é sinal que tem fogo. Tem lugar que tem fumaça, irmão, mas não tem fogo. Porque quando o fogo já está no final, praticamente nas cinzas, também tem fumaça. E quantos não estão desse jeito, irmão? Tem muita fumaça, mas não tem o fogo sobre as suas vidas. O que tem sobre o altar, o que tem sobre o coração é as cinzas de um fogo que um dia existiu sobre os seus corações. Irmão, sabe qual é o erro que muitos cometem? É desejar mais os efeitos da presença de Deus do que a presença de Deus. Sabe por quê? Sabe o que acontece quando as pessoas desejam mais os efeitos da presença do que a própria presença? Ela entra no culto, ela não se sentiu arrepiada, ela não sentiu uma vontade de chorar, ela não sentiu os calafrios, então o culto foi fraco, o louvor foi fraco, o pregador não deu conta. É sempre culpa do pregador, é sempre culpa do louvor, é sempre culpa da igreja. Eu entrei na conferência, nossa, eu não senti um arrepio, eu não senti um calafrio. Nossa, o geração mandou mal demais. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Sabe qual é o seu erro? Você está desejando os arrepios, você está desejando os calafrios, você está desejando as emoções, mas você não está desejando a presença de Deus. Porque a presença de Deus na sua vida, habitação, você não conquista ela, você não traz ela sobre você em um culto. É numa vida de intimidade e relacionamento. Aí muitos entram dentro da igreja, nossa, eu não senti a presença de Deus. Nossa, eu não senti a presença de Deus na palavra. Eu não senti a presença de Deus no louvor. Meu Deus, o pregador não deu conta, o louvor não deu conta, os louvores não foram bons. É aí que está o erro, irmão. Seu coração está endurecido e frio demais. E você está com o objetivo errado. Você está desejando mais os efeitos da presença de Deus do que a presença dele. Irmão, é necessário uma virada de mentalidade. Porque tem muitas pessoas que estão com pouco compromisso, mas desejando demais arrepios e emoções dentro da igreja. Irmão, e Deus não quer que você sinta somente arrepios. Deus quer ter um relacionamento com você. Vivemos numa geração que eles desejam os benefícios da intimidade, mas não querem a seriedade e a responsabilidade do compromisso. Vivemos numa geração que eles querem os arrepios de Deus, eles querem os benefícios de Deus, mas eles não querem construir uma aliança com Deus. É uma geração de muita motivação e pouca convicção. Sabe o que acontece? Quando eles não se sentem motivados, não vêm à igreja. Quando não se sente motivado, não ora. Quando não se sente motivado, abandona a obra, abandona tudo, sai da presença de Deus, porque eu não estou motivado. É por isso que precisa ter convicção. Ainda que não haja motivação, eu tenho convicção da onde eu vou, para onde eu vou e aonde eu quero chegar. Irmão, é necessário ter uma mudança de mentalidade. Deus está cansado, irmão, de nós desejarmos ter apenas arrepios com Ele. Irmão, não adianta você ter arrepios dentro da igreja, não adianta você cair no chão, chorar sem parar, se quando você sai daqui você permanece do mesmo jeito. Então, desculpa te falar, não foi a presença de Deus. Porque alguém que tem o contato com a presença de Deus, alguém que é tocado pela presença de Deus, ele não consegue mais permanecer do mesmo jeito. Se coloque de pé.